Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. E a você que nos assiste, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E você também pode nos acompanhar pelos canais de televisão, como no canal 85 da Sky Livre e também pela TVRO no canal 126. E também você pode nos assistir pelo canal do YouTube da Igreja. E no programa de hoje, irei abordar o tema bruxismo. Você sabe o que é? Vamos descobrir. E hoje eu chamei a doutora Estela Costa para nos ajudar a entender este tema. Seja muito bem-vinda, doutora Estela, ao nosso programa novamente. Olá, Bruna. Muito obrigada. É um prazer, mais uma vez estar aqui. Sempre é muito bom poder conversar sobre esse tema que é muito atual, A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes. E é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Então, para a gente iniciar, fala para a gente aí o que seria o bruxismo. Vamos falar. Esse nome, Bruna, às vezes pode até assustar, Bruxismo, a pessoa não sabe o que é, pode até assustar. Mas o bruxismo, ele é um comportamento deletério, que é um nome técnico, Mas resumindo, é o apertamento ou o ranger de dentes. Hoje em dia a gente classifica até somente a contração muscular já é classificada como bruxismo. Então a gente está falando sobre a nossa face, Os nossos músculos aqui, o temporal, que é esse que fica aqui, esses músculos da mastigação, masseter, quando eles estão, o ato deles se contraírem, até mesmo involuntário, a gente não controla isso, já é considerado bruxismo. E aí ele pode vir ao apertamento dos dentes ou ao ranger dos dentes. E pode acontecer tanto de dia, em vigília, que a gente chama de bruxismo de vigília, que você, durante o dia a dia, aperta o seu dente. Geralmente, de dia, você aperta, você não range muito, não. Ou à noite, involuntariamente, quando a gente range ou aperta os nossos dentes. E é interessante, que pode até mesmo ter várias pessoas que nos assistem que nem sabem que tem bruxismo. Porque ela dorme, acha que está descansando, que está dormindo tudo bem, e ela à noite passa a noite inteira rangendo o dente. E ela pode não perceber, O que pode acontecer? Ela acordar de dia e sentir esses músculos doloridos, ela sentir o rosto dolorido, cansado, como se esses músculos tivessem trabalhado a noite inteira mesmo, e realmente aconteceu. Muitas vezes ele é identificado, a gente vai até falar mais sobre isso, pelos parceiros dos nossos pacientes. Por exemplo, chega uma pessoa, meu esposo ouve eu rangendo os dentes à noite, que às vezes é um barulho alto, E o parceiro tem um sono mais leve, consegue escutar. Mas, muitas pessoas podem nem saber que fazem bruxismo, que tem bruxismo e ter. Nossa, é bem curioso, Geralmente é o outro que sabe, que você tem. Exatamente. Muito interessante. E criança? Criança também tem bruxismo ou só adulto? Sim, criança também tem. Tem até alguns estudos que mostram que cerca de 20% a 40% das crianças têm bruxismo. Que é um número até considerável, Grande, o número. Você vê, quase 50% das crianças é muita coisa. E, por exemplo, o que acontece? Quando a criança é pequenininha, às vezes dorme com o pai, ou dorme no berço ali no quarto dos pais, os pais até controlam mais o sono, vão ver de pouquinho em pouquinho como é que tá a criança. Mas quando a criança tem esse processo de começar a dormir sozinha, é natural que ela vá pro seu quarto, deite ali, dorme. Então, nem os pais conseguem perceber que o filho faz bruxismo, que tem bruxismo, que ele tá rangendo os dentes à noite. Então, às vezes, chega no consultório, você fala com o pai, olha, seu filho tem bruxismo, você percebeu alguma coisa? Não percebi nada. Então, a gente precisa ficar bem atento com relação a isso, mas criança também tem bruxismo. Nossa, bem curioso, E existem sinais físicos do bruxismo? Existem. Existem alguns sinais e sintomas. Não necessariamente o paciente pode ter todos. Ele pode ter alguns desses somados, ou pode ter um só, e isso ser o suficiente para o bruxismo. Por exemplo, a dor de cabeça recorrente pode ser um dos sinais do bruxismo, porque tudo tem a ver com essa questão muscular, Então, o músculo ali esticado, tensionado, pode causar essa dor de cabeça, pode causar dor na coluna cervical, aqui justamente por esse excesso de
de trabalho do músculo. Mas alguns outros sinais, por exemplo, desgaste dos dentes, principalmente o canino, que é aquele mais pontudinho, quando você vê ele já tá sem aquela ponta. Tá desgastado já, né? Aí você vê, essa pessoa tem bruxismo. A língua às vezes fica marcada porque se aperta ali o dente e comprime a língua. A bochecha pode estar mordida. Em crianças, é muito comum os dentinhos bem pequenininhos. Você vai vendo que ao longo do tempo o dentinho vai diminuindo bastante. E são esses alguns dos sintomas do... Só te fazer uma pergunta. Já aconteceu casos da pessoa não saber que tem o bruxismo e identificar só no consultório? Muito comum. Muito comum mesmo. Porque, assim, tem pessoas... Hoje, como dentista, eu costumo muito analisar o meu sorriso e o sorriso das pessoas, assim, é involuntário. Você sorriu, eu analiso, né? Não tem como. Primeira coisa que a gente vê. Mas tem pessoas que, como eu não tenho essa vivência, não param pra se olhar no espelho e olhar o sorriso, como é que tá meu dente, não sei o que. Então nem repara que o dente desgastou, entendeu? É bem comum, é muito comum. Dos pacientes que vão ao meu consultório, hoje eu já tenho uma demanda maior, que como eu falo um pouquinho sobre isso, já vem com essa queixa do bruxismo. Mas muitos não sabem, e eu atendo e converso. Você já ouviu falar sobre bruxismo? Nunca nem ouvi falar. Então, assim, é um assunto que para muitos ainda é muito novo. Então é importante a gente falar aqui no nosso programa, hein? Você que está nos assistindo aí, mais um tema relevante pra gente. Então, eu esqueci de falar também. Esqueci de falar outros sinais e sintomas que estão muito relacionados a um outro problema que a gente chama de DTM, né? A gente tem a nossa ATM, que é aqui dos dois lados, que é a articulação temporomandibular. O que é isso? É a articulação que liga a nossa mandíbula, que é um osso solto, né? Que abre, fecha. Se colocar a mãozinha aqui, até você sente quando você abre, você sente deslocando. E liga a nossa mandíbula ao nosso crânio. Então ali tem uma articulação como se fosse a articulação do joelho. Tem o líquido sinovial, tem a cartilagem. Então quando a pessoa faz esse apertamento ou desgaste, ou ranger de dentes, ela pode até desenvolver problemas na ATM, que a gente chama de DTM, disfunção temporomandibular. Então alguns dos sinais também zumbido no ouvido, ou dor no ouvido, dor nessa articulação aqui, pode sentir limitação de abrir a boca, não conseguir abrir porque dói ou sentir travado. Então, assim, é uma coisa que ela ultrapassa o limite só do dente, não é só desgaste do dente, eu não tô me importando muito, a pessoa... Mas não, pode afetar várias outras coisas, porque tá tudo relacionado ali. São vários sintomas que estão por trás disso aí. Vários mecanismos também envolvidos, né? Isso, exato. Mas o que causa o bruxismo? Quais são os fatores causadores dessa situação aí? Então, tudo no bruxismo é muito múltiplo, né? Muito vasto. Então, assim como os sinais e sintomas são muito variados, as causas também, a gente costuma dizer que é uma situação multifatorial. Geralmente está envolvendo mais de um fator causador. Então, assim, hoje em dia, um dos maiores fatores causadores é o estresse e a ansiedade. Que hoje a gente vê muito acontecendo, né? Atinge muitas pessoas e isso causa essa tensão muscular. Então, isso vai desde aqui do trapézio tensionado. Aí, por isso que a pessoa sente até essa dor aqui na cervical. Então, o músculo também tensiona. Hábitos deletérios do sono, que a gente chama assim, que causam sono ruim. Se a pessoa tem problemas para dormir, dorme mal, é um dos fatores causais. Doença de Parkinson é um dos fatores também. E tem mais alguma doença causadora, alguma coisa? Tem várias. O próprio refluxo, porque assim, até uma forma de defesa do nosso corpo. Dá pra gente perceber aqui, tudo que a gente tá falando, que o nosso corpo é todo interligado, né? Então, exatamente. Tudo se relaciona. Então, a gente tá falando de dente, a gente tá falando de apertamento de dente, mas tem a ver com músculo, tem a ver com articulação, tem a ver com a coluna cervical aqui, por causa do músculo. Então, assim, o próprio refluxo tem a ver, porque é um mecanismo de defesa do nosso corpo, porque enquanto a gente está dormindo, se você fizer um refluxo e você vomitar e você aspirar, você morre. Então, o nosso corpo, como mecanismo de defesa, tranca isso aqui, trava, para você não vomitar e você aspirar e morrer, dormindo. Então, o refluxo é um dos fatores causais do bruxismo.
Problemas respiratórios é um dos fatores causais. E também é um mecanismo de defesa do nosso corpo, porque também se você não respirar, você também morre, né? Então, para você conseguir puxar um ar, ele faz esse movimento de ranger de dentes para tentar puxar o ar de alguma forma. Então, tem até algumas pessoas que falam, eu respiro pela boca, então eu não faço bruxismo, porque minha boca está aberta. Mas não necessariamente, porque você não vai dormir a noite inteira de boca aberta, você não vai fazer bruxismo a noite inteira, às vezes. Mas ali, quando a pessoa dorme de boca aberta, muito provavelmente ela tem um problema de respiração. E aí ela tá ali tentando buscar esse ar. Então, justamente, essa pessoa também também tem bruxismo. Porque ela vai ranger o dente tentando puxar esse ar de alguma forma. Então, é interessante também porque tudo isso é involuntário. Tudo isso acontece com você dormindo. Então, você não tem consciência nenhuma do que está acontecendo, mas tem todo esse processo acontecendo enquanto você está dormindo. Tem algumas substâncias também que a gente chama de estimulantes, principalmente cafeína. Então, café, chocolate, tem alguns medicamentos, a gente vai até falar sobre isso depois, que também podem piorar o bruxismo. Então, tem pacientes que tomam café o dia inteiro. Essa pessoa vai fazer bruxismo, com certeza. Porque ela vai dormir e o cérebro dela tá ligado no 220. Né? Exatamente. Então, é bom, assim, evitar consumo alto e principalmente depois das 4. Passou das 4, o café não é mais indicado. Interessante, gente. Tô chocada. E fatores de risco para crianças, tem algum? Tem. A gente estava até conversando esses dias sobre troca dentária, né? A troca dentária é um fator de risco para o bruxismo. Porque quando troca os dentes, o dente, aquele dente coça, incomoda, a criança sente o incômodo, né? Então a tendência dela é apertar, coçar, não tem uma noção muito grande ainda de que não pode ficar rangendo o dente. Então ela quer que aquilo pare, que resolva, ela começa a ranger o dente ou apertar. Então a troca dentária também é um momento que a criança pode fazer bruxismo. O sono agitado da criança. A gente até lá no tratamento a gente vai falar sobre higiene do sono, que é muito importante, principalmente em criança. Tem crianças e adultos, né, que tem mania de morder as coisas, tá na escola, fica mordendo a caneta, não sei o quê. Mas o que acontece? Isso você fica estimulando, tanto o músculo quanto o cérebro. Então você fica sempre nesse morder. Pode acontecer de quando a criança ir dormir, de ficar ainda com esse estímulo de morder. Dormir de luz acesa. A gente até costuma dizer que depois das 8 não é bom que a criança fique em ambiente com luz acesa. A gente sabe que é complicado, principalmente nós que estamos na igreja. Às vezes o culto acaba às 8, mas assim, vamos ser mais realistas, umas 9 horas pelo menos, a criança não ficar mais em um local que tenha a luz acesa, forte, já começar a diminuir. A gente vai falar sobre higiene do sono, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Mas tem um aspecto muito psicológico também. Então, às vezes, a criança que passou por algum trauma, perdeu a mãe, sofreu um acidente, perdeu um coleguinha, alguma coisa traumática, isso reflete também, a criança tem a probabilidade maior de ter bruxismo. Excesso de telas, porque a gente vê muito hoje uma geração que tem muito acesso à televisão, a tablet, celular, joguinhos. E isso, a gente percebendo ou não, ativa muito o cérebro delas. Então, assim, ela vai dormir, ela ainda tá ligada. Às vezes ela pode até dar trabalho para dormir, ou pode dormir fácil porque tá muito cansada, mas o cérebro ainda tá ativado. Então ela tá dormindo e o cérebro tá funcionando, e os músculos tensionando, e ela fazendo bruxismo. Meu Deus, gente. E existe algum medicamento, né, que pode piorar esse quadro? Sim. A gente falou até sobre as substâncias, né, a própria cafeína, mas tem mais ou menos 2 tipos são 3, né? 3 classes de remédios, aqueles que são antidepressivos, anticonvulsivantes e remédios para TDAH, principalmente a Ritalina. Então, assim, crianças que têm TDAH, que são medicadas, que são tratadas, é muito importante que façam, crianças e adultos, né? Tá falando aqui de crianças, mas adultos também. Que façam acompanhamento com o dentista, especialmente para ver isso. Porque o remédio ativa mais essa questão. Então, para acompanhar, para tratar, para cuidar, para não ter um desgaste, uma perda desse dente. Porque se a gente está falando de uma criança, por exemplo, de 7, 8 anos, ela já tem dentes permanentes.
Então, assim, se ela começa a fazer bruxismo aos 7 anos de idade e não for tratada, não for cuidado, o dente não for preservado, como é que ela vai estar aos 50 anos? Como é que esse dente vai estar aos 50 anos? Eu tenho pacientes, por exemplo, mais velhos que começaram, assim, não vou saber te dizer quando começou, porque me buscou mais tarde, né? Mas relata que foi há pouco tempo e o dente já está muito desgastado. Então, se pensar a criança fazer isso, uma pessoa fazer isso por 50 anos da vida... É muito tempo, né? Não vai sobrar dente, né? É verdade. Então é complicado. E como que a gente pode tratar, então, isso? Como a gente partiu do princípio que ele é multifatorial, a gente tem que buscar entender o que está causando isso. Chegou um paciente, a gente tem uma série de perguntas que a gente vai fazendo, para descobrir o bruxismo é bem detalhado, né? Então, pergunta, você respira bem? Se tem algum problema respiratório? Não sei, vamos passar no otorrino. Passa no otorrino, vê como é que tá a respiração, se tá tudo certinho. Vê a questão do refluxo, se você tem refluxo, não sabe, passa no gastro. Então, é um tratamento multiprofissional também. Passa no gastro para ver como é que tá. Se é uma questão de estresse, de ansiedade, procurar um psicólogo ou um psiquiatra, dependendo do caso. Até mesmo no TDAH, ter um acompanhamento com um psiquiatra, como é que tá isso, como é que a gente pode resolver essa questão, tem alguma medicação que não promova isso, a gente consegue, vai ser bom pro caso desse paciente. Como dentista, a gente trata mais a causa, mais o sintoma do que a causa. Porque, como a gente falou, é uma questão muito sistêmica, né, de sistema nervoso, que a gente não tem como controlar como dentista. Qual é a nossa função? Proteger o dente. Então, a gente acolhe esse paciente, né, primeiramente, a gente tenta descobrir qual é a origem, diagnosticar e mostrar ao paciente o caminho que ele deve seguir, com umas indicações, encaminhamentos, e proteger esse dente. Então, a gente faz uma placa oclusal, que o paciente dorme com ela, por exemplo, à noite, né? Antes de dormir, coloca a placa oclusal e dorme. Não aperta, não machuca, não faz nada, a pessoa nem sente. E ali, ela é uma placa que embaixo ela é lisa. Sim, ela tem um encaixe dos dentes, né, para você morder, mas embaixo, onde você encontra um dente no outro, ela é lisa, para justamente ela deslizar, ela patinar. Então, ela patina, não estraga o dente de cima, porque tá seguro, e o de baixo desliza nessa placa lisa. Então, não tem atrito, não tem desgaste de nenhum dos dentes. E aí, o que a gente falou também falei antes, né, sobre higiene do sono. Já ia te perguntar. Citei, né? É muito importante e ajuda muito, tem muitos resultados, assim, tanto para as crianças quanto para os adultos. Igual eu falei, depois das 9, ir diminuindo esse ritmo, porque não dá para você, do nada, fazer, vou dormir, e desligar o sistema inteiro do corpo. Então, ir diminuindo. É bom, assim, não consumir mais telas, tanto adulto quanto criança. Então, televisão e parando, pelo menos 1 hora antes de dormir, em adultos, né? Criança desde as 8 já não é bom mais consumir. Pega um livro, lê, a gente tá falando para servos do Senhor, né? Então leia a Bíblia. Isso aí. É bom que te ajuda espiritualmente e fisicamente. Verdade. Né? Então leia a Bíblia, com uma luz um pouco mais fraca, se possível, né? Para não ficar muito forte, agitado. Tomar um chá, um banho quente, que relaxa a musculatura. Em crianças, não expor a criança a telas o dia inteiro. Aquela criança que acorda, já vai tomar café assistindo TV. Aí ela vai almoçar, assiste TV durante o almoço. Volta da escola, já tá jogando no celular. Chega da igreja, já tá assistindo TV de novo. Ou vai jogar e vai dormir depois de jogar. Essa criança não tem como, ela vai ficar muito agitada, né? Então, a gente diminuir isso. E nós adultos também, né? Tem alguns florais que usam, que é muito bom para relaxar, se coloca na água, toma. Em casos mais tranquilos, né? Tem casos que você precisa entrar com uma medicação, que o psiquiatra entra com uma medicação para ansiedade. Mas em casos mais tranquilos, florais ajudam. Tem óleos essenciais que você coloca na mão e cheira, você coloca no quarto. Ajuda bastante. E em geral é isso.
Muito bom, excelente, né? Nós precisamos, né? Acredito que adulto também precisa fazer essa higiene do sono, porque o nosso dia é muito corrido, muito cansativo. Então, às vezes a gente chega, né? Eu acabei de chegar em casa, vou tentar dormir. Às vezes nem consegue dormir, porque de tão cansado não desligou a mente, né? Não relaxou. Então a gente precisa, até para evitar outras doenças, né? Outros tipos de situações nesse caso, né? A gente tá falando aqui de bruxismo, lógico, né? Mas igual você falou, isso aqui é só a parte que me toca, né? Mas tem vários outros problemas. Por exemplo, um ataque cardíaco, um infarto, um AVC. Então, assim, quando eu comecei a até estudar mais sobre bruxismo, comecei a cuidar mais em mim. E desacelerar um ritmo que a gente vive. Isso é profético, né? O tempo que nós vivemos. Mas a gente precisa cuidar de nós mesmos e desacelerar. Então, eu estava percebendo que, por exemplo, eu estava sem hora para fazer alguma coisa, eu estava sem hora para almoçar, eu podia almoçar tranquila. Mas eu não preciso pegar o prato e colocar minha comida, eu vou sentar, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Aí eu parava e pensava, por que eu tô correndo? Eu não preciso correr, posso fazer tranquila minha refeição. Então, logo que eu comecei esse processo, eu fui reparando que em tudo eu estava sempre muito agitada, querendo fazer rápido as coisas, e coisas que eu não precisava fazer rápido. Meu corpo já estava condicionado, a minha mente já estava sempre muito avançada, muito agitada. Então, assim, isso foi um processo até mesmo para mim, para eu começar a desacelerar, fazer as coisas com mais calma e tentar viver uma vida mais tranquila também. Né? Exatamente. Você falou aí, né, uma parte importante, né, não só do almoço, em todas as refeições a gente precisa mastigar bem os alimentos, até mesmo para você não ficar naquele consumismo ali de comer muito, porque quando você come muito rápido, seu organismo nem mastiga direito. Sim. Então, quando você vai mastigando devagar e tudo mais, você vai sentindo o alimento e a saciedade vai ser mais rápida. Então, até nisso, né, envolve tudo. A nutrição, a odontologia, todas as áreas da saúde. Uma área vai interferindo na outra, né? Uma área ajuda a outra, né, ver realmente. E, doutora, pra gente finalizar aqui, tem algum recado que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, tem alguma coisa? Bruna, assim, pensando em tudo que a gente falou, né, sobre como tudo é multifatorial, multidisciplinar, e tudo parte de um princípio da mente, né? A gente está falando aqui de coisas que a gente não controla, do nosso sistema nervoso, mas muitos dos fatores são a ansiedade, o estresse. Então, assim, nós como servos do Senhor, nós temos um escape, né? Nós temos uma solução, nós temos a quem recorrer. E é lógico que a parte física, a gente procura profissionais que possam nos ajudar para isso. São profissionais que o Senhor capacita, né? Nós sabemos disso. Mas o nosso descanso da nossa alma também já é uma parte espiritual. Então, eu falei sobre a Bíblia. Ler é uma parte física que ajuda. Mas ler a Bíblia, você une o físico com o espiritual. Então, o momento de oração, você vê até pessoas que não são servos do Senhor quando vão falar sobre estresse. Meditação é bom. Às vezes, para quem é cristão, orar é bom. Até quem não é crente, quem não é servo, fala sobre oração. Indica isso, né? Então, assim, o culto é o nosso momento de descanso. A gente tem culto todos os dias agora, então é um momento de descanso nosso. Ler a palavra é o nosso momento de descanso. A oração é a nossa meditação, como eles dizem, falam, né? É o nosso momento de descansar. Então, às vezes, a gente vai orar, a nossa cabeça está tão agitada, mas focar ali na nossa oração, em cada palavra que a gente está orando ao Senhor, isso também nos ajuda espiritualmente e fisicamente. Muito bem. Então, para a gente finalizar, vou deixar um texto bíblico para a nossa meditação, né? Que está lá em Mateus 8,12, que vai nos dizer. É um texto bem assim, como podemos dizer, bem impactante o texto, mas vocês vão entender o motivo.
Está lá em Mateus 8,12, vamos ler. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A gente falou muito sobre isso aqui hoje, né? Uhum. E é muito interessante, pois ali fala de uma grande aflição, né? Aqueles que não têm o Senhor vão passar, né? Aqueles que não vão herdar o reino de Deus, né? E vão ficar aflitos, né? Como diz a palavra, será um momento difícil, tão difícil que eles vão ficar assim, né? Rangendo os dentes mesmo. Por isso nós precisamos estar atentos e vigilantes ao momento que nós estamos vivendo, né? Pensando sempre, queridos, na volta do Senhor Jesus, na verdade. É isso mesmo. É interessante isso que você falou sobre aflito, né? Porque realmente, quando a gente fala da parte fisiológica, é uma tensão tão grande, o ranger de dentes é fruto de uma tensão. Então eles estão ali, quem não tem o Senhor, quem não for com o Senhor, vai estar numa tensão tão grande, numa situação que não tem solução, que ele vai ficar tão aflito que ele não vai ter controle sobre o corpo dele mesmo. É um estresse, uma tristeza. Involuntário, né? Exatamente. Que ele vai ranger o dente de tão desesperador que é aquilo, aquela situação que ele se encontra. Então, que nós possamos buscar ao Senhor para não passar por isso. Amém. Vamos buscar a Deus enquanto há tempo. Amém. Doutora Estela, quero te agradecer pelas informações valiosas que você nos trouxe hoje aqui. Está convidada a voltar novamente. As portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Muito obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui com os irmãos, com você também. Sempre Obrigada. Muito bom conversarmos e sempre agrega muita coisa, né? Isso mesmo, exatamente. Então, gente, esse foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!